No vídeo de hoje vamos falar do URPR11, um fundo de papel com foco em loteamentos e condomínios que tem apresentado um rendimento impressionante durante o último ano. Mas nem tudo vem de graça, existem alguns riscos importantes a se considerar antes de investir neste fundo. Confira em nosso vídeo. Se gostar do conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos falar do portfólio do fundo, focando em seus CRIs. Começando pelo Hotbit, que é a maior participação do fundo, de 19% do patrimônio total. Ele possui um LTV de 65% e uma razão PMT de mais de 300, indicando que ele está em um patamar de risco razoável. A inadimplência total já foi bem mais alta, mas agora está em 1,7%. As vendas passam de 96% e o empreendimento está pronto. É um hotel em anexo a um parque aquático na cidade de Olímpia, interior de São Paulo. A redução da sua inadimplência foi bastante positiva para esse CRI. O Guestier, na cidade de Bauru, também no interior de São Paulo, tem um LTV de 58%, inadimplência na casa de 1% e está totalmente vendido. Trata-se de um loteamento residencial de alto padrão na cidade. As obras estão 71% concluídas no momento. O fundo possui praticamente 11% do seu patrimônio neste CRI. O Vanvera, em Ariquemes, no estado de Rondônia, tem um LTV mais baixo, mas em compensação está com a inadimplência na casa dos 4%. E pior que esse valor em si, a inadimplência tem aumentado. Esse é um dos principais pontos de atenção para esse CRI, que está lastreado na construção de um condomínio de casas nesta cidade. O CRI Lagoa Quente, em Caldas Novas, Goiás, tem um LTV bem baixo. As obras estão somente em 32%. A inadimplência na casa de 1,5%. É um empreendimento multipropriedade envolvendo parque e hotel. O Lotelar, em Itapetininga, no interior de São Paulo, com obras quase concluídas, e inadimplência na casa dos 2% e subindo, é um loteamento nessa cidade e está com 90% dos lotes vendidos. O CRI Vitória, na cidade de Aracaju, em Sergipe, está com inadimplência na casa de 1,5% e aumentando em relação ao seu inicial, que era praticamente zero. Trata-se de um loteamento que está com obras de 47% concluídas. Esses 6 CRIs são as maiores posições do fundo e representam cerca de 68% do patrimônio total. Dando sequência, temos o Atmosfera em Ubatuba, litoral de São Paulo. Possui inadimplência acima de 4% e subindo em relação ao inicial. Chama a atenção que o LTV também é mais alto, em 87%, indicando um risco maior na operação. É um condomínio nessa cidade com 65% de obras concluídas. Temos o CRI Quinta da Mantiqueira, em Extrema, Minas Gerais, que também apresentou um aumento na inadimplência, chegando a mais de 3% no momento, mas possui um LTV mais baixo. É um loteamento com mais de 90% dos lotes vendidos. O CRI Nabilec, na cidade de Silvânia, em Goiás, está com inadimplência bastante alta, de mais de 12%. E razão PMT mais baixa, indicando de modo geral um risco maior. É um loteamento com 81% de vendas até o momento. O Gran Poeme em Goiânia, Goiás, com inadimplência na casa dos 5%, mas em compensação está estável nesse patamar. É um condomínio de casas na cidade, com obras em 55% e vendas em 80%. Aqui temos um CCB, que é uma
cédula de crédito bancário que permite a exigência das garantias sem precisar acionamento da Justiça. Trata-se de um loteamento em Sousa, Paraíba, que tem inadimplência de 4% no momento. O CRI Five Senses, na cidade de Palmas, Tocantins, possui uma inadimplência muito alta, de 17%. Trata-se de um empreendimento multipropriedade que está com 22% das obras concluídas e 10% das unidades vendidas. Neste grupo, temos 16% do patrimônio do fundo e são CRIs que apresentam maior nível de risco do que o conjunto anterior. Agora vamos falar de um grupo de CRIs no qual o fundo tem uma participação menor, totalizando aí cerca de 7% do patrimônio total do fundo. O CRI Nilo, na cidade de São Paulo, tem quase 44% das obras concluídas e inadimplência de 1,6%. Trata-se de um prédio com cerca de 55% dos apartamentos vendidos. O Bravamundo, em Itajaí, Santa Catarina, tem um LTV bem baixo, indicando menor risco, e inadimplência na casa de 2%. É um prédio que está com 27% das obras concluídas. O Pacto Urbanismo, em Bananeiras, Paraíba, tem inadimplência mais elevada, em 7,4%, e maior também em relação ao seu início. Esse também é um CRI que merece atenção. Trata-se de um loteamento que está com 89% das obras concluídas. O Olimpo, na cidade de Montemor, interior de São Paulo, tem LTV baixo e quase zero inadimplência, indicando um menor risco. Trata-se de um loteamento com 98% dos lotes vendidos. E o último, o Imoguia, em Patos, Itaperoá, na Paraíba, com LTV de 33%, relativamente menor, e inadimplência na casa de 3%. Trata-se de um loteamento com 97% das obras concluídas e 77% dos lotes vendidos. Portanto, em termos de distribuição geográfica do portfólio, temos São Paulo com 46% do total, Goiás com 20% e Rondônia com 11%. São os estados de maior relevância do fundo. Em uma análise de segmento, temos 54% para loteamento e 37% para multipropriedades. Mas, apesar dessa divisão, os riscos de crédito do fundo estão em cima principalmente de pessoas físicas que adquirem imóveis, e entendo que, a depender da situação econômica do país, podemos ter um aumento da inadimplência e, eventualmente, distratos de contrato. Um indexador é o IPCA para 88% dos casos, e são 54% dos CRIs que possuem LTV maior que 50%, apresentando um grau de risco maior. Trazendo um resumo, são 17 CRIs em 8 estados, com um total de 41 mil investidores no fundo. Neste gráfico, temos o crescimento do patrimônio do fundo ao longo das 5 emissões realizadas, chegando a mais de 500 milhões de reais. Até a terceira emissão, o fundo manteve a cota a R$ 100. Nas duas últimas, aproveitou o momento de mercado e fez uma captação a um valor ligeiramente maior. E por conta da última emissão, recente, inclusive, o fundo possui 69% do patrimônio alocado em CRIs, tendo uma parcela significativa em caixa no momento. Em termos de dividend yield, podemos ver o histórico de pagamentos. O fundo apresenta um alto rendimento, devido ao seu maior risco também, reduzindo o preço das cotas. E também, devido à sua indexação à inflação, mais um valor de juros relativamente alto, torna também o dividendo atraente. Com isso, nos últimos 12 meses, chegamos a mais de 20% de dividend yield, considerando o valor de cota atual. Olhando os números macros do fundo, o último pagamento foi de 1,64 por cota, inclusive indicando o fundo como o mais rentável ao longo do ano de 2021. Trata-se de um fundo de boa liquidez diária, chegando quase a 3 milhões e 900 mil reais de negociação
na bolsa. No mercado secundário, a negociação do fundo tem tido boa liquidez, especialmente de um ano para cá. Me parece muito mais os investidores novos que entram no ramo de fundo imobiliário e investem olhando somente o dividend yield do fundo. Tem que tomar cuidado com o risco que se está comprando nessa situação. Essa é uma visão das receitas do fundo. Os rendimentos foram crescentes ao longo dos últimos meses, refletindo o aumento de posições adquiridas pelo fundo com as suas novas emissões. Na penúltima linha, podemos ter uma ideia da evolução do patrimônio líquido do fundo. Comparando o resultado com outros fundos de papel, vemos que o RPR possui o maior dividend yield deste grupo, inclusive maior do que outro fundo de grande porte que tem tido dividendos bastante altos, o HCTR. A sua relação preço por valor patrimonial também está bastante alta, pagando mais de 20% em cima do valor patrimonial, fugindo do comportamento normal de outros fundos desse tipo. O fundo possui mais de 40 mil cotistas em linha com seu porte. Seu percentual em caixa é elevado, mas facilmente explicado pela emissão recente, pendente ainda a alocação de dinheiro que foi captado. Seu porte é semelhante ao KNSC 11, que também já fizemos uma análise em nosso canal, e a gente vai deixar o link aqui caso tenha interesse em ver esse outro fundo. Analisando os ganhos de quem investiu há um ano no URPR11, a cota apresentou uma desvalorização de quase 8%. Mesmo pagando bons proventos, o resultado praticamente empatou com a inflação. As cotas estão sendo negociadas a R$ 117, mas já oscilou bastante o valor, entre 103 e 137. A cota patrimonial está em R$ 97, sendo que o valor de mercado está 20% acima deste valor. E por fim, vamos falar dos pontos positivos e negativos para fazer o investimento na URPR 11. Do lado positivo, é um fundo de alto rendimento, mas que aparentemente esse rendimento alto tem um risco embutido nele, que também não é desprezível. Tem um valor significativo em caixa que pode remeter a uma boa oportunidade para fazer novas aquisições que tragam bom rendimento, reduzindo o risco. E é um fundo que traz também uma diversificação geográfica bastante interessante. Do lado negativo, a concentração do risco do fundo em uma única categoria, modalidade de investimento, que é basicamente aquele investimento que as pessoas físicas fazem ao adquirirem um lote, um apartamento ou uma casa, esse risco ele pode se consolidar caso a gente tenha uma piora aí do cenário econômico e aí podemos ter aí um aumento generalizado de inadimplência que pode acarretar aí problemas para o fundo. Alguns CRIs com inadimplência já em patamar elevado, por exemplo, tem um deles ali com 17% de inadimplência, e o valor da cota está 20% acima do valor patrimonial, ou seja, o mercado está pagando um ágio ainda em cima desse fundo. Se você gostou do conteúdo, compartilhe o nosso vídeo, curta, comente e se inscreva em nosso canal.